Gente, vamos explicar agora, de uma forma simples, o que é a tensão RMS. Se confunde muito aí a potência média com a potência RMS, que na realidade ela não existe, embora seja muito usado aí esse nome de potência RMS, quando na realidade quer se referir a uma potência média. Mas valores RMS é o valor de tensão, certo? A tensão que é associada a uma determinada potência. E eu vou dizer aqui para vocês, gente, como é que é tirado esse valor. Olha, imagine que você tem um circuito aqui como mostrado, circuito simples de corrente alternada, certo? E um resistor aqui como carga de 1 ohm. E aqui você tem um circuito de corrente contínua, que é uma bateria de 12 volts, com o mesmo resistor de 1 ohm, certo? Então a gente sabe lá do, da lei de Ohm, lá o básico, que a potência que vai ser entregue a esse resistor de carga, essa tensão aqui ao quadrado, que é 12 ao quadrado, que vai dar 144, dividido pela resistência. No caso aqui 1 ohm. Então vai ser 144 watts, certo? Então vamos supor que eu tivesse com um medidor de potência. Colocasse aqui, como a gente fez os cálculos aqui, deu 144 watts. Se a gente colocasse o mesmo medidor de potência aqui, certo? E medisse também esse mesmo valor, 144 watts, o valor RMS dessa fonte de corrente alternada seria o mesmo valor dessa fonte de corrente contínua aqui, ou seja, 12 volts. Então, assim, o valor RMS, o valor eficaz, seria o mesmo valor que uma fonte de corrente contínua, no caso aqui a bateria, o valor de tensão que uma fonte de corrente contínua aqui produziria o mesmo valor de potência numa carga, certo? E por que a gente faz essa comparação da corrente contínua com a corrente com a tensão alternada com a tensão contínua? Porque é o seguinte, gente, a tensão alternada, como o nome já diz, ela vai variando de valor no decorrer do tempo, certo? No gráfico aqui, ó, eu tenho esse gráfico azul que é a tensão alternada. Ela tá cada instante, cada instantezinho desse ela tem um valor. Ela vem para cá, ó, aqui um valor, aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Ela vai, ó, depois ela desce aqui, vai para o negativo e chega até aqui. A corrente, né, que está simbolizada, que está representada, que diga, por essa curva em vermelho, vai fazer a mesma coisa. Esse aqui ela vai seguir uma função, que é aquela função trigonométrica seno. Podia ser um cosseno também, mas nesse caso aqui é a função seno. Então, ele vai, sobe, depois desce e vai seguindo uma onda. Essa curva preta aqui, em negro, é justamente a potência, que é o produto da tensão pela corrente. Percebam que, enquanto a tensão e a corrente elas mudam de valor no ciclo, veja, num período aqui, ela aqui está positivo, aqui negativo. A cada instantezinho aqui é um valor. A potência, ela tem um valor sempre positivo. Ela não vai aqui no semiciclo negativo. Por quê? Porque mais com mais vai dar mais e menos com menos vai dar mais. A tensão vezes a corrente, negativo com negativo vai dar positivo. E tensão vezes corrente, positivo com positivo vai dar positivo. Então é isso aí, gente. A primeira parte que eu gostaria de dizer é essa. Então, para valores alternados, para valores que mudam no decorrer do tempo, a forma de saber qual é a tensão RMS é fazer esse exemplo que eu acabei de dizer aqui. É comparar com uma fonte de corrente contínua e dizer e tirar qual é a tensão que uma bateria contínua forneceria no caso de uma fonte de corrente alternada fornecer a mesma quantidade de potência em ambos os circuitos. Foi o que eu acabei de dizer. Mas eu queria mostrar para vocês de onde é que vem essa média, né? Porque muita gente confunde a tensão média com tensão eficaz. No caso da tensão média aqui da corrente alternada, a tensão média vai ser zero, porque você vai somar aqui todos os valores instantâneos aqui da onda, ó. Cada valor desse instantâneo vai ter um respectivo valor aqui negativo. Cada valor instantâneo aqui positivo, no lado positivo, vai ter um valor negativo aqui. Quando você somar todos eles ao longo desse período aqui, eles vão se anular. Então o valor médio vai ser zero. Já o valor eficaz, ele não vai ser tirado da tensão, da curva da tensão. Ele vai ser tirado da curva da potência, da mesma forma como a gente fez aqui, explicando o circuito. Eu vou chegar no valor de potência e da potência eu vou inferir a tensão pela lei de Ohm.
pela fórmula lá, P igual a V2 sobre R, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou mostrar para vocês de onde é que vem essa fórmula aqui, ó, que parece tão complicada. É uma fórmula estatística, uma média estatística, que é a tensão RMS, que significa root mean square, raiz média quadrática. E o que é raiz média quadrática? Ele é a raiz quadrada da média dos quadrados. Veja, lembre-se desse significado, raiz quadrada da média dos quadrados. Isso que significa raiz quadrada? Em primeiro lugar, o significado de raiz quadrada é uma coisa muito simples. Você tem um quadrado, certo? De lado L, a raiz quadrada desse quadrado é o próprio lado L, porque a área desse quadrado é igual a L ao quadrado, L2, e a raiz quadrada é o próprio L, é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar o valor dessa área aqui. Então, você tem essa fórmula aqui que tem o seguinte significado. Esse integral aqui representa a soma de todos os quadrados, que são essas tensões instantâneas aqui, ó, V2, tá vendo? V2 no domínio do tempo. Então, ela vai somar todos os quadrados. Aí você pergunta, e o que é todos os quadrados? É simplesmente um número multiplicado por ele mesmo? Não, a gente vai para a geometria dizer que todos os quadrados significa realmente o que o próprio nome está dizendo. São quadrados mesmo. É o que eu vou mostrar agora para vocês, ó. Veja, aqui tem a onda da potência, certo? Vai ser bem parecido lá com aquele primeiro gráfico aqui, ó, que é em preto. A onda da potência aqui está em preto. E aqui eu mostro ela em azul. Então, se eu fatiar essa onda aqui da potência e colocar um tempo bem curto tendendo a zero, se eu fatiar, colocar várias fatias aqui, essa área aqui todinha vai ser a integral, que é justamente esse símbolozinho daqui, ó. Esse símbolozinho parece um S. Esse símbolozinho, ele quer dizer que eu estou somando todas aquelas fatias lá, todas aquelas fatias delimitadas num determinado período, certo? Eu coloquei aqui de 0 a t. Então, se eu pegasse todas essas fatias, fatiasse aqui, com fatias bem finas, assim, tendendo a zero, a largura dela aqui tendendo a zero, eu iria obter, a soma delas, eu iria obter a integral, que é justamente isso aqui, certo? Mas, vamos lá, gente. Qual o valor dessa fatia aqui? Veja que cada ponto da função potência, aqui, ó, aqui, eu vou ter um valor, certo? Esse valor tem uma potência aqui P1, uma potência instantânea, nesse instantezinho aqui, nesse mesmo instante 1, que eu coloquei o número 1 aqui, eu vou ter uma potência P1. Nesse instante aqui 2 eu tenho uma potência P2, certo? Nesse instante P3 uma potência P3. Aqui eu vou ter uma potência de pico máxima, certo? Só em um instante mesmo, potência de pico. E aí depois ela vai decrescer. Aqui outro valor instantâneo até chegar a zero, mas nunca vai ser negativa, como eu expliquei lá. Então veja, gente, que cada potência instantânea dessa, ela tem associada um valor de tensão, certo? Porque pela lei de Ohm, potência dá igual a V ao quadrado sobre R, certo? Então cada potênciazinha dessa aqui tem associado um valor determinado. P1 tem um V1, P2 tem um V2, P3 tem um V3 e assim por diante. Vejam que cada V aqui associado, eu poderia colocar o seguinte, que esse valor aqui, por exemplo, Vp aqui ao quadrado, dá igual, Vp ao quadrado, dá igual a potência de pico vezes R. Então, cada pontinho desse aqui, cada valor desse, em vez de eu determinar como sendo uma potência instantânea P1, P2, eu vou colocar o valor dos quadrados, o valor das tensões ao quadrado aqui, certo? Então veja que quando eu digo que isso aqui é o valor do quadrado, eu estou dizendo que cada valor desse aqui, ó, é um lado de um quadrado, entendeu? Aqui é um quadrado pequeno, bem pequenininho, aqui é outro quadrado aqui maiorzinho, outro quadrado maior. Esses quadrados vão se somando e eu vou somar todos os quadrados aqui, vai ter o quadrado de valor máximo, o lado dele vai ter esse tamanho aqui, lá desse quadrado. Então eu vou somar aqui, ó, como vocês estão vendo, todos esses quadrados, ó, o quadrado pequenininho referente àquele valor, aí depois eu pego um quadrado maiorzinho, depois esse aqui, até chegar ao quadrado máximo aqui, que é o valor de pico, certo? No caso vai ser esse grandão aqui, desculpem. E aí eu vou somando indefinidamente até o quadradinho menor da tensão Vn, certo? Vejam que cada quadrado desse aqui, que vai ser a potência vezes a resistência, certo?
vai ter um lado, um quadrado, tem uma área, né, cujo lado vai ser o valor da tensão, certo? Então o que é que eu vou fazer? Como isso aqui é a soma de todos esses lados aqui que representam todos esses quadrados, eu vou tirar uma média daqui. E a média vai ser a média dos quadrados. Então, quando eu somar todos esses quadrados aqui, cujos lados representam essa magnitude aqui, certo? Quando eu somar todos esses quadrados, eu vou obter um quadrado mediano, que vai ser um valor de uma potência média aqui, certo? E esse quadrado mediano, ele não vai ser nem tão pequeno quanto esse quadradinho pequeno aqui, que veio daqui, nem tão grande quanto esse quadrado aqui, que tem como lado a tensão de pico. Ele vai ter um valor intermediário, certo? Vai ser, por exemplo, desse tamanho. Então esse quadrado aqui vai representar uma potência média, a potência realmente efetiva, aquela potência que é transformada em calor, dissipada em calor no resistor, né? Ele vai ser uma potência real mesmo. E esse quadrado, justamente esse quadrado, que representa a média aritmética da soma de todos os quadrados aqui, que tem esses lados aqui, certo? Esse quadrado aqui, ele tem uma área, essa área representa uma potência média, certo? E o lado desse quadrado é justamente a tensão RMS. Esse é o significado daquela forma, certo? Falei muito aí, 11 minutos já de vídeo, mas eu acredito que foi o suficiente para explicar o real significado daquela forma. Veja que tudo vem da geometria. E percebam que eu não tirei uma média aritmética, porque a média aritmética aqui, né, é uma média. Se eu tirasse a média aritmética desse lado aqui, eu não obteria a tensão, né? Então eu tenho que fazer a média aritmética dos quadrados, porque cada valor desse aqui representa ou a potência, ou então o V2, que é igual a P vezes R, só que V2 é um quadrado, certo? V2 é a área de um quadrado, então realmente eu tenho que somar a área de todos os quadrados aqui e obter um valor médio, uma média aritmética desse quadrado. E quando eu obter a média aritmética do quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada, que é o lado dele, certo? Esse lado dele vai ser a tensão RMS, vai ser a tensão eficaz, que quando submetida ou ligada a um resistor, vai dissipar uma potência que uma fonte de corrente contínua dissiparia. Então é isso aí, gente. Quero só dizer que a área média tem as médias, a estatística tem uma relação intrínseca com a geometria. O equilíbrio, as proporções, tem uma relação intrínseca aí que a gente, a posteriori, aí, em outros vídeos, eu vou tentar explicar também a relação da geometria, da trigonometria com a eletrônica, com, por exemplo, a máxima transferência de potência, como se transfere a potência de forma mais eficiente, e tentar associar também com a geometria. E eu vou tentar mostrar isso para vocês, gente. O que eu queria, só para concluir, para tornar completo o nosso trabalho, é mostrar isso aqui, né? Que eu disse que o valor RMS é um valor, uma média estatística, só que em vez de ser uma média aritmética, ela vai tirar a média, a raiz média na média dos quadrados, certo? Ele vai tirar a raiz quadrada, como eu disse, da média aritmética de uma soma de quadrados, corrigindo. E esse valor RMS, gente, na estatística, ele o quadrado dele dá igual ao quadrado da média aritmética vezes mais o quadrado no desvio padrão, certo? E o conceito de desvio padrão eu vou explicar para vocês em outros vídeos. E aqui eu coloquei aqui, para quem tiver interesse, não vou explicar para não ficar muito demorado, mas para quem tiver interesse, eu coloquei aqui a prova matemática. No caso eu coloquei uma função do cosseno e não do seno, de como você retirar aquele valor da tensão RMS em relação à tensão de pico, certo? Eu vou colocar aqui, mostrar aqui. Aí vocês, se vocês tiverem interesse, vocês pausam o vídeo e vai vendo como foi a demonstração matemática. Então é isso aqui, ó. Começa aqui, tirando aqui a média, coloquei aqui a integral, só que eu coloquei aqui uma função cosseno em vez do seno, certo? Veja aqui, ó. Usei identidade trigonométrica, usei substituição na integração. Pronto, aí vem aqui, aí para concluir, tem essa parte aqui, ó, que já está no final. É trabalhoso, isso aqui é só o trabalho braçal mesmo, para chegar aqui, ó, para chegar até
esse valor aqui, que é a tensão de pico sobre a raiz de 2. Tensão eficaz, RMS, é a tensão de pico sobre a raiz de 2. Mas o significado de todo esse cálculo aí, tudinho, é isso que eu acabei de explicar. É isso aí, gente. Espero ter contribuído.